Então, continuando aí continuando a parte do último vídeo, a imigração, quando você faz conexões, nem todos os países são obrigados, te obrigam a passar pela imigração. Isso depende, varia de país para país. No caso do Catar, que foi o país que eu fiz conexão para ir para a Sérvia, eles não me pediram, certo? Eles deixaram a gente numa sala de espera, né? Espera para o próximo voo. Tive uma espera de 7 horas, fiquei no aeroporto 7 horas para poder esperar o próximo voo. Que aí o próximo voo seria às 7 horas da manhã. Peguei o próximo voo, fui direto para a Sérvia. No caso, se eu não me engano, foi 4 horas de voo. Chegando na Sérvia, lá sim eu fiz a imigração, porque era meu ponto final que eu iria, né? E lá eu fiz a imigração. Mas no pacote de viagem que a empresa te proporciona, vem seguro viagem, vem a hospedagem do hotel, que está alugado já, vem a passagem de volta, que por mais que a passagem de volta seja fake, a empresa ela te dá o papel da passagem de volta para você mostrar se acaso eles perguntarem, certo? E tem várias outras coisas, tudo que que geralmente eles te pedem, a empresa te proporciona. No meu caso, eu posso falar do meu caso, eles não me pediram nada. Eles apenas me pediram o passaporte. Quando eles viram que era brasileiro, eles começaram a falar de futebol, que geralmente os países de fora, sempre que você mostra que é brasileiro, ele só quer saber de Ronaldinho, só quer saber de futebol, disso, daquilo. Então você começou a conversar com eles, tentou comunicar, pelo menos tentar comunicação, porque no meu caso eu sei o francês. O inglês eu não sei, não falo inglês, assim, muito, desemmerda, assim, muito pouco mesmo. E o português. No caso deles, eles só falam inglês e o sérvio, que é a língua natural deles lá. E ele tentou comunicar de alguma forma, eu não conseguia, então ele só começou a falar de futebol, carimbou meu passaporte e deixou eu ir, deixou eu passar. Do aeroporto, a gente foi, eu e mais 4 pessoas fomos direto pro hotel. Chegando no hotel, a gente não podia perder tempo, porque a gente só tinha 4 dias de hotel incluso no pacote. Então, ou seja, a gente tinha que começar a pensar ali o que a gente ia fazer para resolver logo, para a gente poder chegar na França, que é, no caso, as 5 pessoas que foram nesse grupo, o destino final era a França, então a gente tinha que tentar alguma forma de passar. Dentre a gente, dentre os 5, né, nós só tinha eu que falava francês e um outro rapaz que falava inglês. Os outros não falavam nada. Então, assim, querendo ou não, eles dependiam muito da gente. E isso as pessoas têm que tomar muito cuidado, gente. Não vá querer fazer uma viagem assim que você não saiba o que vai acontecer, que você não saiba o que pode passar, sem pelo menos falar a língua, que é muito ruim. Eu mesmo eu falando francês, quando eu cheguei na Sérvia, eles não falam nada de francês. Para eles é só a língua deles e um pouco do inglês. São raros as pessoas que falavam inglês. Então, assim, tudo que a gente ia fazer lá, a gente dependia muito desse rapaz que falava inglês. E querendo ou não, eu acho chato ficar dependendo de alguém para você fazer alguma coisa, certo? Que é muito ruim. Você tem que chegar, tem como você ir ali comigo para a gente poder comprar, nem que seja fazer compra. Vamos ali fazer compra, vamos ali trocar um dinheiro, porque querendo ou não, a gente só tava com euro, lá eles não aceitam o euro. Lá você tinha que trocar o euro pelo dinar, que é o dinar sérvio, que é a moeda que eles usam lá, certo? Então tudo que a gente fosse fazer, a gente precisava dele. Era raro, assim, às vezes que eu saía sozinho para me desemmerdar. Não tinha como mesmo, porque eles não falavam nada de francês, certo? No primeiro dia foi mais assim um dia de descanso, porque realmente a passagem, a viagem foi muito longa, então a gente tinha que descansar, a gente tinha que se repousar para recuperar as forças para poder começar a agilizar. Antes de eu sair do Brasil, eu já estava com a intenção, que eu sou meio retardado, sou meio louco. Então, assim, antes de sair do Brasil, eu já estava com a intenção de sair da Sérvia e ir até a França, não caminhando, mas eu ia passar as fronteiras por fora, porque nas fronteiras não estava passando. A própria empresa avisou pra gente, olha, a gente estava passando vocês da Sérvia para a França de ônibus. Só que os 2 últimos grupos que foram já não estão deixando mais. Eles bloquearam. A Europa não estava deixando entrar
brasileiros dentro da Europa. Eles não estavam deixando passar devido a toda essa complicação que tá tendo, né? Até hoje está tendo no Brasil, dessa nova, não sei, desse novo vírus, dessa nova evolução que teve do vírus. Infelizmente, isso aí atrapalhou muito tudo que o brasileiro fosse fazer mundialmente. Então, eu, antes de sair do Brasil, já estava pensando em cortar as fronteiras por terra, entendeu? Ir para uma cidadezinha pequena, porque eu pensava assim, não que eu pensava assim, é dessa forma. Só que, infelizmente, eu tive uma surpresa que eu vou contar para vocês. Todos os países, o país inteiro, ele tem fronteiras em vários locais. Só que eles fazem fronteiras em pontos específicos, tipo avenidas mais movimentadas, ruas mais movimentadas. Só que tem cidadezinhas, o país inteiro ele não consegue fechar o país todinho com fronteira, é impossível. Então tem pequenas cidades que você consegue atravessar sem passar por fronteira. Eu tinha isso na cabeça, por quê? Porque eu morei bastante tempo na França e eu já passei em algumas cidades da França para Espanha, que não tinha fronteira. Eu já passei em algumas cidades da França para Bélgica, que não tinha fronteira, entendeu? Era pequenas cidades, uma do lado da outra, que você só atravessava a rua e já estava em outro país. Só que, isso, quando eu fui lembrar, isso é porque são países que fazem parte da União Europeia. Então, como eles são praticamente um só, eles não se preocupam tanto com isso. A Sérvia é diferente, que a Sérvia, até então, eu não sabia que a Sérvia, ela não fazia parte da União Europeia. E ela não faz mesmo, não faz. Tudo bem, a gente teve essa ideia de querer ir de a pé. Eu pensava que eu ia sozinho. Eu pensava assim, eu acho que ninguém vai querer ir comigo, eu vou sozinho, até então eu fiquei calado. No primeiro dia, que a gente estava descansando, eu aproveitei para conversar com todo mundo. Sentei todo mundo na cozinha, a gente sentou e falou, olha, eu tenho essa ideia. Eu vou tentar passar andando, sei que vai ser complicado, vai ter muitas horas de caminhada, mas como assim, eu já fui militar, então assim, eu sei que essas coisas é difícil, mas a gente consegue. Quando a gente quer e a gente precisa, a gente consegue. Então eu tentei, eu falei para eles que eu ia tentar e tal, e eles falaram, ok. 3 deles falaram que ia tentar, e um falou assim, não, eu não vou tentar, eu vou ficar aqui e vou tentar achar outro jeito. Tudo bem, até aí ok. E eu falei assim, e eles perguntaram, que dia que você vai tentar? E isso era no primeiro dia à noite, a gente tinha acabado de chegar, algumas horas depois de dormir, de todo mundo dormir, descansar um pouco, a gente estava jantando e resolvemos conversar, e eles falaram, que dia que você vai tentar? Eu falei assim, por mim eu ia hoje, de noite. Por quê? Para tentar passar nessas cidadezinhas de noite. Aí eles, é uma boa, né? Porque assim, ninguém vê nós e tal. Mas teve um deles que falou assim, não, hoje não, eu tô cansado, vamos tentar amanhã. E graças a Deus que ele falou isso. Porque se tivesse acontecido isso de noite, o que eu vou contar pra vocês, se tivesse acontecido de noite, eu não sei o que seria da gente, certo? E aí nós pegou e falou, não, ok, então vamos descansar, amanhã a gente sai 5 horas da manhã. Certo? A gente estava a mais ou menos 180 quilômetros, 175 quilômetros da fronteira, do local que a gente ia passar. Onde é esse local que a gente ia passar? Eu escolhi no mapa. Tipo, eu sempre gostei de ler carta, eu sempre gostei de olhar no mapa, eu sempre fui bom com o mapa. Então eu tava olhando os lugares mais assim, mais fáceis de passar de uma cidade para outra, que não tinha muita distância de fronteira pra gente evitar andar muito. Então eu achei um dos lugares que dava para passar. Ok, então a gente falou, ok, 5 horas da manhã a gente sai e vai. Para chegar até na cidade, obviamente a gente não andou, porque o que eu tava na cabeça? A gente estava em Belgrado, que é a capital da Sérvia, certo? A gente queria o quê? De pegar um táxi. Como a gente era 4 pessoas que a gente ia pegar um táxi, ir até a cidade que eu tava na cabeça de atravessar. E de lá da cidade a gente dividiu o táxi, não ia ficar caro para ninguém, entendeu? Ia ficar um valor bem razoável para todo mundo. E de lá a gente pegava a pé até a próxima cidade do outro país, que no caso seria a Hungria. Já tinha disso anotado, já tinha tudo anotado no papel, tudo anotado na carta, até chegar na França. Eu tinha a cidade que eu ia chegar na Sérvia para passar para a Hungria, da Hungria ir para a capital, da capital para outra cidade para passar para a Áustria. Da Áustria eu ia para a capital, para passar para outra cidade, para passar para a Alemanha, e da Alemanha capital,
capital até a próxima cidade para passar a última fronteira, que seria a França. Eu já tinha tudo anotado, eu já tinha tudo na cabeça, tudo que a gente ia fazer. Ok, até aí tudo bem. Eu sei que a gente ia gastar cerca de uma semana para conseguir ir, entendeu? Ia ser muito complicado, ia ser muito difícil, mas era o que tinha, velho. Não tinha como fazer nada. Eu não podia ficar na Sérvia, porque o meu dinheiro não ia dar para ficar meses e meses lá, que a gente não sabe quando que ia abrir, entendeu? A gente não sabe quanto tempo a gente ia ficar, então assim, eu não tinha dinheiro para isso. Eu tinha que resolver alguma coisa rápido. Tudo bem, saímos 5 horas da manhã, fomos para essa cidade. Cidade, não adianta eu falar o nome aqui, que eu também não me lembro, é um nome muito estranho lá da Sérvia. É um nome bem complicado, então eu não vou me lembrar agora no momento. Chegamos na cidade, pagamos o táxi, colocamos a mochila nas costas e começamos a andar até o ponto que eu tinha marcado de a travessia. Que pelo mapa você vê a linha. Se você olhar no Google Maps, você vai ver a linha que tem entre os países, que lá é a divisão de um país para o outro. Nós começamos a andar, o trajeto foi se eu não me engano, foi de 2 horas de carro, 1h30 de carro até essa cidadezinha. Da cidadezinha até a divisa, que seria para a Hungria, a gente andou aí cerca de 3 horas, certo? A gente andou cerca de 3 horas, porque realmente era no meio do nada. Tipo assim, só tinha plantações e plantações e plantações. Então a gente tinha que andar bastante, porque o táxi não ia até lá, a gente tinha que andar. E a gente começamos a andar e conversando, todo mundo animado, a gente estava muito animado no começo. Quando a gente, assim, nós desceu do táxi, todo mundo animado e tal, fizemos até uma oração pedindo para Deus abençoar, nos ajudar, que não seria fácil. E a gente foi. Chegando lá, chegando quase perto da travessia, do local que a gente ia realmente atravessar, eu tava olhando no mapa e tava muito feliz, tava falando, olha, nós tá chegando. E os meninos, eu já não enxergo muito de longe, eu tenho um problema de visão, sempre precisei usar óculos, nunca usei, de teimosia. E eles olhavam assim de longe assim e falavam, cara, tem uma cerca. Eu falei, não, como assim uma cerca? Deve ser alguma fazenda que colocou uma cerca ali, mas nós passa do lado, a gente vê o que faz. Ele, não, mas a cerca tá pegando de fora a fora. E eu, não, mano, não tem como não, se tiver cerca também nós pula, não tem nada a ver. Quando chegamos assim, cerca de uns 500 metros, eu comecei a enxergar a cerca, mas eu não queria acreditar. Eu falava assim, cara, não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível. Se tiver cerca, eu vou torar ela no peito, eu vou passar de qualquer forma, porque eu não posso voltar. Esse era um plano que eu tinha e eu sabia e eu tinha tanta certeza assim que eu ia conseguir, que eu não queria acreditar que aquela cerca existia, certo? Eu não queria, de forma alguma. Quando a gente chegou, que a gente estava mais ou menos a uns 20 metros da cerca, tinha muita câmera, cara, muita câmera mesmo, e a cerca era enorme. Eu comecei a ficar em desespero, não vou mentir, eu fiquei em desespero, eu falei, cara, não é possível, o que é isso? O que é isso? E a gente parou. Quando a gente parou e viu realmente como que era a cerca, cheia de placa de eletricidade, cheio de arame farpado, cara, era tipo uma cerca, sem mentira alguma, era tipo uma cerca de prisão. Sabe aquelas prisão de segurança máxima, que tem aquela cerca enorme assim, e são duas, tipo uma de cá, que era onde a gente estava aqui, e uma de cá, e no meio tem um corredor. E esse corredor era onde passava carros, viaturas da polícia, certo? E quando a gente estava a 20 metros de distância, e eu falei assim para eles, cara, já era. Se eles vigiam esse lugar, eles já viram a gente. Então, assim, eu acho que não vai ter como passar, não vai ter como. E só que eu queria ter certeza e chegar próximo à cerca. Falei, não, eu tenho que chegar lá para ver se não dá pra pular. Porque enquanto eu não tiver certeza que não dá pra pular, eu não vou desistir, certo? Então, os meninos falaram, não, então vai lá você, a gente vai ficar aqui. Eu estava meio com receio, eram pessoas mais velhas que eu, certo? Não vou aqui citar o nome deles, porque não sei se eles querem que cite, se não querem. Então, eram pessoas assim, de bem mais idade que eu, que estavam querendo ir para a França à procura de uma vida melhor também, igual todo mundo. E eu peguei e falei, não, eu tenho que ter certeza, eu tenho que chegar lá nessa cerca. Enquanto eu estava caminhando até a cerca, eu fui orando. Eu realmente fui orando, pedindo a Deus, Senhor, se não tiver como pular essa cerca, procure outro caminho pra gente,
porque eu não sei o que fazer. Eu não tinha isso nos meus planos. Sabe quando você tem certeza que vai dar certo de você fazer uma coisa e quando chega lá não acontece? Era isso que eu tava com medo, entendeu? Era isso que eu tinha receio. E eu quase chegando próximo à cerca, meu coração foi batendo. Pum, 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 meu coração foi batendo, meu coração foi batendo, meu coração foi batendo.